Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer uma breve explicação sobre a utilização do sistema para facilitar aí na hora de fazer os testes, né? Fazer a homologação do sistema. Então, essa primeira versão contempla todas as atividades do processo. É nesse menu aqui que a gente vai concentrar os testes, ok? Então, quando você clicar em processos aqui, vai cair nessa tela, que é uma listagem de todos os processos que foram cadastrados nos sistemas. No sistema aí temos três tipos de usuário, tá? O usuário de unidade, o usuário fiscal e o usuário gestor. O usuário de unidade é o que é responsável por abrir o processo, né? Cadastrar todas as etapas aqui do processo. O usuário fiscal ele é responsável por fiscalizar o andamento desse processo para ver se está de acordo com o padrão, né? Se os documentos estão corretos. E o usuário gestor ele tem apenas ele pode apenas visualizar os processos, ele não pode alterar nenhuma parte do processo, ok? É mais para tomada de decisões, tá bom? Futuramente aí vai ter os itens de relatórios e outras funções. Vamos lá. Nessa listagem aqui, pessoal, para o usuário de unidade só vai aparecer os processos abertos para a unidade dele, tá? E para o usuário fiscal, o usuário fiscal ele consegue ver aqui todos os processos abertos na PM, tá? Então vamos lá. Vamos criar aqui um novo processo. Eu sou usuário de unidade, lá o comandante solicitou, né? Aprovou lá uma necessidade de compra de material, por exemplo. Eu, como usuário de unidade, vim ali, cadastrei um novo, vou informar o SEI, né? Com a autorização do comandante lá. Imagina que o SEI é 2021-000-8888, por exemplo. Tá? Necessidade que define se é material, obra ou serviço. No caso, o nosso vai ser material. Aqui eu vou informar o objeto, a justificativa e a destinação finalística. O tipo de entrega, se é única ou se é parcelada, o prazo de entrega, a garantia e o endereço, né? O endereço da unidade aí que vai ser entregue o material. Vou identificar aqui quem é o gestor do processo, obrigatoriamente, tá, pessoal? O substituto também. Então, basicamente, é esses dados da capa, tá bom? Esse processo vinculado aqui, se caso existir algum processo, tá? Algum ou outro processo de licitação que tem que andar junto com esse aqui. Vamos supor, foi identificado aqui que colocaram aqui na necessidade de compra de material um serviço também. Pô, o serviço não pode ficar junto com os material, então vai ter que abrir dois processos. Um de material e um outro processo para serviço. Aí nesse processo de material eu vou vincular o processo que eu abri para serviço, ok? Os dois vão andar juntos, são dois processos diferentes, mas a gente sabe que por um está vinculado com o outro, na hora de externalizar isso aí eles têm que andar junto. Vamos lá, vamos criar aqui a capa dele, né? Clique em salvar, ó, processo salvo com sucesso. Automaticamente ele criou aqui para mim, ó, no dia 9/8, hoje, o processo de número 5, né? Quem requisitou, no caso eu, ó, meu CPF, tá bom? Então, eu abri, né, o processo, a capa do processo, e agora eu vou cadastrar os itens, né? Os materiais que eu preciso. Vou cadastrar aqui 3 material que foi solicitado pelo comandante. Então eu vou lá no Suprilog, né, no sistema Suprilog, vou pesquisar lá o material, as informações corretas lá, e vou trazer aqui para dentro do sistema. Tá? Esses dados aqui tem que estar de acordo com o Suprilog, tá, pessoal? Isso aí é um item que o fiscal tem que fiscalizar depois. Então cliquei aqui em inserir, aqui está a lista aqui dos itens, né, que eu vou querer aqui, que compõe meu processo. Vou cadastrar mais um aqui. Então cadastrei, ó, já temos dois objetos. Vou cadastrar só dois objetos para agilizar. Bom, então cadastrei aqui dois itens. Eu vou lá na capa. Qual que é a minha etapa agora? Enviar isso aqui, esses itens para o fiscal aprovar. Tá? A primeira atividade do processo é enviar os itens, né, pro fiscal. Onde que ele envia? Aqui, ó, na capa, né? Cliquei aqui na capa do processo. Lá embaixo do processo, alterar status. Eu vou alterar o status para enviado para análise.
Então coloca aqui, ó, processo enviado para análise. Alterar status. Nesse momento, pessoal, aqui, ó, lá na lista de processo, o processo 5, que é o que a gente está trabalhando, o status dele está para enviado para análise, ok? No dia a dia aí dos fiscais, né, dos usuários fiscais, eles vão observar que tem processo aí enviado para análise, está aguardando a análise de algum fiscal, né? O que eles vão fazer? Eles vão inserir aqui um fiscal para esse processo, ou ele mesmo, né, ou algum responsável aí por indicar algum fiscal. Então ele vai vir aqui nesse ícone e vai indicar quem que é o fiscal do processo. Nesse caso aqui só tem eu aqui como fiscal cadastrado, ou inserir eu como fiscal. Aqui, ó. O processo 5 já tem um fiscal, tá vendo aqui? Já tem um fiscal aqui, ó. Então nesse momento, como fiscal, né, eu vou abrir o processo e vou pegar ele para análise. Como que eu vou fazer? Vou alterar o status dele aqui, ó, em análise pelo fiscal. Vou colocar aqui, processo em análise. Nesse momento, pessoal, esse item aqui é muito importante, tá? A alteração desse status aqui, porque quando eu altero para esse status em análise pelo fiscal, esse processo aqui ele fica não editável, né? Então não pode fazer nenhum, o usuário lá que requisitou o processo, ele não consegue fazer nenhuma alteração. Aqui você vai aprovar, né? O usuário fiscal ele vai aprovar ou reprovar esses itens. Então ele clica aqui no processo, né? Vai fazer a análise dele para ver se os dados aqui tá ok, se os itens aqui tá de acordo com o Suprilog lá. Estando ok, ele vai lá na capa do processo e vai mudar os itens aqui para aprovado ou reprovado, né? Se tiver ok, aprovado, se não tiver, reprovado. Então vamos aprovar aqui os itens, tá? Então, itens aprovados. Orçamentos liberados. Por que orçamento liberado? Aqui é só uma mensagem. Porque depois dos itens aprovados, vai liberar para o usuário lá, o requisitante, ir atrás dos orçamentos lá das empresas, os 3 orçamentos. Então, vou alterar para aprovado aqui o status, eu como fiscal, tá bom? Tá aqui, alterar itens aprovados, ok? Nesse momento, o usuário requisitante, lá do outro lado, ele vai ver que o processo dele já teve o item aprovado, então ele sabe que o processo aqui, ó, já está com o orçamento liberado para ele fazer a edição. Então aqui ele vai cadastrar os 3 orçamentos, né? Ele vai lá na empresa, nas 3 empresas diferentes, vai buscar os orçamentos, né? De acordo com esses itens que ele colocou aqui. E com esses orçamentos em mão, ele vai cadastrar aqui, ó, o nome da empresa. Vou deixar aqui empresa 1, CNPJ. Vamos supor que o CNPJ da empresa seja esse. Certo? Empresa 1, ele vai informar o vendedor aqui. Vai informar o telefone para contato da empresa, o endereço da empresa, se existir lá, se não for uma empresa virtual. E aqui, ó, nos itens do orçamento, o que o usuário vai fazer? Ele vai editar aqui, ó, por exemplo, o item 1. Ele vai colocar o valor lá, unitário. Vamos supor que esse objeto teste resumido 1 foi R$10, por exemplo, certo? Ele vai informar aqui, ó, R$10. Okay? Nesse momento, ó, foi colocado aqui o valor unitário e automaticamente o sistema já lançou aqui para ele o valor total. Então ele vai colocar aqui o valor do item 2, ó, do item 2. Vamos colocar aqui que o valor do item 2 foi R$30,50. Ele lançou aqui, ó, R$30,50, o sistema já lançou aqui para ele. Quando ele salvar aqui, pessoal, essa quantidade, esse valor total já altera aqui automaticamente para ele. Tá bom? Então ele salvou, tá? O sistema volta aqui para a capa do processo. Aí ele tem que cadastrar o orçamento 2 e o 3 ainda, né? Então ele volta lá em orçamento. Ó, já cadastrou o 1. Ele vai ter que cadastrar o orçamento 2. Ó. Vamos lá, informar os dados aqui. Imagina que ele já colocou esses dados aqui da empresa, tá, pessoal? Para agilizar. Então ele vai colocar aqui os dados aqui, ó. Caneta aqui foi R$15 nessa empresa. E o objeto 2 ali foi R$20,75. Então ele atualizou aqui, ele clica em salvar, tá bom? Agora ele vai lançar o terceiro, né? Voltou aqui para a capa do processo, ele clica aqui em orçamentos novamente e vai lançar aqui o terceiro orçamento. Edita aqui. Vamos supor que lá foi
9,50. E esse segundo objeto aqui foi R$ 20. Certo? Salvou. Então ele cadastrou os três orçamentos aqui, ó. Tem os 3 orçamentos cadastrados. O que ele vai fazer? Ele vai enviar esses orçamentos para o fiscal. O que ele vai fazer? Ele vem aqui na capa, lá naquele item lá do status, né? Aqui, ó, e vai alterar o status do processo para enviado para análise. Vou colocar a mensagem aqui, ó. Orçamentos enviado para análise, por exemplo. Ok? Então o nosso processo número 5 aqui está enviado para análise. Então lá do outro lado, lá no setor de divisão de compras, lá os fiscais vai aparecer aqui para ele, ó, tem um processo aqui com o status de enviado para análise. Então o fiscal aqui responsável por esse processo, ele já vai trabalhar nele. O que ele vai fazer? Vai abrir o processo e vai colocar aqui, ó, o status em análise pelo fiscal. Então coloca aqui, ó, orçamento em análise. Ok? Por que esse status aqui é importante, pessoal? Justamente para na hora que o fiscal estiver fazendo a análise aqui do orçamento, o usuário lá do outro lado, o usuário de unidade, não alterar o documento, ok? Vai ficar travado ali, para ele não alterar. Então está em análise. Então o fiscal vai vir aqui, orçamentos, vai verificar se está tudo ok, o orçamento. Desculpa, pessoal. Vai vir aqui em orçamentos, vai verificar se o orçamento 1, o orçamento 2 e o orçamento 3 está de acordo, né? Se tá todos os dados, todos os valores foram preenchidos, né? Então foi preenchido, ele volta lá na capa do processo e vai aprovar o orçamento. Nota aqui que no processo, pessoal, tem uma caixinha aqui, ó, dos itens que foram aprovados, né? A gente já aprovou aqui os itens, né? Vamos aprovar agora o orçamento, ó. Ainda tem a etapa da estimativa de custo e do termo de referência, tá? Então vamos lá, está em análise pelo fiscal, o fiscal vai fazer a aprovação do orçamento, ó, orçamento aprovado, ok? Vai colocar aqui, ó, orçamento aprovado, liberado, estimativa. Tá, pessoal? Então, nesse momento aqui, o usuário lá de unidade vai verificar que o orçamento dele foi aprovado e ele já vai partir para a estimativa de custo. Ele vai consultar lá o processo, né? Observe aqui que já foi alterado aqui no status aqui, ó, tá vendo? No acompanhamento. Ele vai lá em estimativa e vai cadastrar aqui a estimativa. Esse quadro aqui é um dos mais complexos, né? Tem que fazer uma tomada de preços em vários locais, tá? Cada inciso desse aqui é um local onde busca os valores, né? E a documentação que comprova a busca desses valores, pessoal, vai continuar anexada lá no SEI, ok? Então o fiscal, quando for verificar se esses valores aqui estão corretos, ele tem que verificar também se o usuário colocou lá no SEI, anexou lá a comprovação, tá? Nada mudou, o processo continua lá no SEI, né? A documentação, a juntada de documentos, porém a informação vai ser colocada aqui, ó. Tá? Então, para o objeto 1, ó, o sistema já trouxe aqui para ele todos os dados aqui tá vendo aqui, da descrição, ele já trouxe os dados aqui dos orçamentos que ele colocou, os valores do orçamento, tá? Então, aqui ele vai ter que lançar aqui nessa planilha somente os incisos de 1 a 6 aqui, tá? Então, como que ele vai fazer esse lançamento? Ele clica aqui nesse lápis, que é a edição desse item 1, tá vendo? E aqui ele vai colocar os valores, ó. Vamos supor que ele já buscou todos os valores aqui, ó. Então, vamos imaginar que deu R$10 aqui em todos os itens, só para facilitar. Tá? Aqui, ó, inciso 7, que são os orçamentos, já vem preenchido, ó. Ele não consegue aprovar, tá? Ou ele não consegue informar. Esse campo aqui, ó, de aprovados, isso aqui é o usuário fiscal que vai aprovar no final, né? O usuário de unidade, ele fica responsável por isso aqui também, mas o fiscal é o que vai confirmar se realmente aquele valor ali está de acordo ou não ali, né? Se não está destoando nem para mais nem para menos ali da média dos valores. Então, joguei aqui os valores aqui do item 1,
tá? Vamos jogar aqui também os valores do item 2. Vou colocar R$20 aqui, todos, para facilitar. Tá? Aí o inciso 7 já está preenchido. Ok, preencheu todos os valores e vou clicar em salvar. Ó. Quando eu clicar em salvar, vou voltar aqui na estimativa de custo salvo com sucesso. Vou voltar aqui na estimativa, tá? O próprio sistema já calcula aqui o valor total, né? Tá vendo aqui? Calcula o valor total, já faz a média final, já tudo calculado. Ó. Aqui embaixo aqui, ó. Tá vendo? O valor, a média aqui deles aqui, o valor total também, tá bom? Isso aqui antes era feito na planilha de Excel, né? Hoje agora está tudo automatizado aqui no nosso sistema. Então salvou. Depois que ele preencheu tudo aqui, pessoal, ele vai enviar para análise, né? Pega a estimativa de custo aqui, ó, vai lá na capa do processo e vai alterar a capa do processo para a estimativa de custo enviado para análise. Então ele vai enviar para análise, ó. Enviado para análise, escreve a mensagem, ó. Estimativa de custo enviado para análise. Salvar. Ok? Então nesse momento aqui, o usuário fiscal já identifica que tem o item enviado para análise para ele, né? Ele vai consultar o processo, sabe que o que está para análise que é a estimativa, né? De acordo com o histórico do processo aqui, ó, tá vendo? Todo o histórico das movimentações que a gente está fazendo está ficando aqui embaixo. Então ele vai analisar aqui a estimativa de custo, tá bom? Na análise da estimativa de custo, pessoal, ele vai poder colocar aqui se o item foi aprovado, né, de acordo com a média aí. Vamos supor que tem 2 itens aqui que não foi aprovado, tá, pessoal? Quando ele salva aqui, ó, os itens ficam em vermelho, tá? Isso aqui é uma solicitação que foi gerada aí, tá? Então todos os itens que ficarem em vermelho aqui, vou alterar aqui o item 2 também. Vamos supor que lá o item 2, esse aqui, o 6 e o 4 não foram aprovados, ok? Vou salvar aqui. Ok. Vou salvar aqui. E vai lá na capa do processo. Coloca lá, ó, estimativa de custo aprovado. Então, estimativa de custo aprovado. Ok, pessoal? Quando aprovar a estimativa de custo, ó, o usuário lá no final, usuário de unidade, ele sabe que foi liberado o termo de referência para ele, tá? Para ele fazer a alteração. Nesse momento aqui, o termo de referência, como a gente não criou ainda a parametrização, que seria a criação daqueles modelos de termo de referência, que vai ficar para a segunda versão do sistema, vocês, usuário fiscal, para facilitar a vida do usuário de unidade, pode já copiar e jogar um modelo aqui para ele. Por exemplo, vou pegar um texto aqui do Wikipedia aqui. Um texto qualquer aqui. Imagina que esse texto aqui do Wikipedia aqui é o modelo do termo de referência, tá, pessoal? Você vai copiar ele lá, vai jogar ele aqui, ó, para o usuário e vai salvar. Quando o usuário for abrir lá o termo de referência, já vai ter mais ou menos um modelo aqui para ele seguir, né? Ele vai precisar de alterar poucas coisas. Então vamos lá, o usuário vai pegar, né? Imagina que o usuário está lá na capa lá no processo, né? Vai abrir lá, a estimativa de custo está aprovada, né? Ele vai abrir e vai modificar o termo de referência. Clique em termo de referência, vai modificar o termo de referência, né? Vamos supor que ele mudou aqui alguma coisa aqui. Porque precisou aqui de alguma coisa, ele vai salvar, tá? E vai enviar para análise. Ó, volta lá na capa, pega aí o termo de referência e envia para análise, aqui, ó, enviado para análise. Beleza? Ó, o item 5 aqui, tá vendo, pessoal? Foi enviado para análise. Ó.
Então o fiscal vai verificar se o processo está, se o termo de referência está ok, né? Falta só o termo de referência aqui, vai verificar se o termo está ok. Estando ok, ele vai pegar aqui o termo de referência e vai aprovar. Para o usuário de unidade, pessoal, é praticamente a última etapa, tá? É o termo de referência. Então, aprovando o termo de referência, praticamente o usuário de unidade só vai acompanhar o processo para saber as próximas etapas, tá? Vou abrir aqui o processo número 5 novamente. Então, o usuário fiscal ele aprova o termo de referência, né? E já muda o status automaticamente aqui depois para aguardando licitação, né? Então ele vai colocar aqui, ó, aguardando licitação, que é o que? É a externalização dessa licitação, né? Onde o pregoeiro aqui vai pegar toda essa documentação aqui e vai externalizar, né? Vai de fato montar a licitação. Então, quando o fiscal colocar aqui aguardando a licitação, o usuário da unidade lá ele vai estar lá observando, ó, aguardando a licitação, tá bom? E o processo ele continua, né, com a alteração aqui, ó. Por exemplo, ele está aguardando a licitação, qual que seria o próximo status que o fiscal ia colocar? Vamos supor que o pregoeiro lá abriu a licitação, externalizou, coloca a licitação em andamento. Certo? Então alterou o status aí para licitação em andamento. Por quê? Quem vê o processo aqui já sabe, ó, poxa, o processo está em andamento, ó, já foi licitado, está sendo licitado, ó, a licitação está em andamento. Ok? E está sendo externalizado. Beleza, o processo foi externalizado, né? E nesse momento a licitação foi concluída, teve a empresa ganhadora, né? Então o que vai acontecer? No final lá a entrega vai ser concluída e coloca aqui, ó, processo, licitação concluída, né? Na licitação concluída, pessoal, quando colocar em licitação concluída, o fiscal, né, do processo aqui tem que lançar algumas informações aqui no processo, ó, que é informar aqui o número do processo externo, né, para vincular ele ao processo externo. Você geralmente gera um número lá no processo externo lá, né, e o custo da licitação aqui, ó. Supor que deu R$3 aí, tá aí salvo. Ok? Então, o processo salvo com sucesso. Então esse processo aqui, ele foi concluído. Já teve sua licitação pronta, sua licitação foi externalizada e agora é só né, aguardar e acompanhar, fazer a entrega do produto, né? E por aí vai. Então, basicamente esse é o processo que vocês vão trabalhar aí no dia a dia. Ok, pessoal? Agradeço aí, eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas é bem detalhado, né, esse processo, é bem minucioso, tem muitas etapas aqui para ser seguida. É isso, pessoal. Obrigado.